Tá bom. Amém. Paz do Senhor, todos. Feliz de estar com vocês, estava com saudade. Que bom, bom estar ouvindo. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre esse tema, que é um tema bastante sensível, vamos dizer assim, né, delicado, né? Falar sobre inspiração é uma grande responsabilidade, porque chega a ser um pouco polêmico, porque o que é inspiração, né? Parece ser tão simples, tão fácil, mas nos traz algumas reflexões, né? Aí eu coloquei essa imagem, essa imagem é uma pintura de um artista chamado Claude Monet. É uma pintura que foi inspiração para o cinema. E ela, no final do século XIX, ela causou muitas polêmicas também. E o que dizer, né, de inspiração, né, através de uma pintura? Quantas coisas a gente pode falar, né? Só que Deus nos fala que ele, ele é o nosso maior inspirador, né? E seja qual for a linguagem artística, seja ela a música, o teatro, a pintura, né? Sempre terá a inspiração de Deus. O que vai ser diferente é a forma como você adapta essa inspiração, né? Então, inspiração, antes de falar de qualquer coisa, a gente tem que lembrar o que é a palavra, né? Inspiração. Quando você fala inspirar, né, você tem que lembrar, você lembra logo de respiração, né? Você lembra logo de respiração. Inspirar vem a ser o quê? Quando você coloca para dentro o ar, né? Então, assim, você inspira o ar, o oxigênio, né? Então, olha só, o ato de inspirar ou ser inspirado é a inspiração. Então, quando você inspira, o ato de você inspirar alguma coisa, você colocar para dentro, né? Ou alguma coisa, você inspira alguma coisa, você está inspirando, né? É a inspiração. Então, quando você coloca para fora, é a expiração. Então, o ato de inspirar e respirar é a respiração. Inspira para dentro, respira. Inspirar e introduzir ar aos pulmões, fazer sentir, entusiasmar. Inspirador é aquele que inspira ou sugere. E inspirado é algo que resultou de inspiração. Então, o grande exemplo de inspiração é a Bíblia. E aí eu coloquei essas imagens aí que foram inspirações aí, né? Então, as escrituras sagradas. Aqui, a primeira que vocês estão vendo aí no alto, são tabletes de argila, de barro, né, que foram as primeiras escrituras. Depois, o papiro, né? Então, essas são que foram as primeiras, né, primeiras Bíblias, a gente pode dizer, né? Porque a Bíblia, na verdade, ela foi aos poucos, ela foi se tornando Bíblia, porque Bíblia é o conjunto de livros, né? A palavra biblioteca, né? Então, você tem as escrituras sagradas que foi se colecionando, né, ao longo do tempo. Né? Agora, eu queria fazer com vocês o seguinte:
aí em casa, o que vocês têm perto de vocês nesse momento? Coisa que vocês acham muito interessante, assim, algum objeto fácil, não precisa mostrar, não. É que você olhar assim em volta, né, ao seu redor, onde você está, no seu quarto, na sua sala, no seu escritório, aí na cozinha, né? Não sei onde você está, mas olhe em torno, né, ao seu entorno e veja se você tem algum objeto que você gosta muito. 2, 3, 4. Acabou? Tempo? Esgotou. Agora, se você não tem um objeto, você tem alguém perto de você que você também gosta muito? Hoje eu estou com companhia aqui, ó. Tem aqui a companhia aqui, ó. Eu tenho aqui alguém. Então, bem, então tá. Ok. Guarda aí, pensando aí. Né? Tem, às vezes tem o esposo, tem o filho, tem a filha, né? A esposa. Então, vamos lá. A origem da inspiração. Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Muitas das vezes a gente pensa em alguma coisa e acha que aquele pensamento é impossível, né? A gente acha que aquilo não é muito difícil, não é possível, isso não é possível, né? E aí Marcos 10, 27 diz que para mim pode ser impossível, sim, mas para Deus não, impossíveis para Deus. Então, os nossos pensamentos, todos os nossos pensamentos, eles são espirituais, né? E o processo, né, de inspiração também é espiritual. Então, assim, nós pensamos e muitas das vezes a gente não entende o porquê daquele pensamento. Às vezes a gente acha assim muito difícil, muito mirabolante. Não, isso é ideia minha, né? Só que toda boa inspiração vem de Deus. Toda boa inspiração vem de Deus. Quando eu falei lá do Monet, na primeira imagem, daquela pintura que se chama A Impressão do Sol Nascente, vou voltar lá rapidinho. Essa aqui, ó. Essa imagem eu coloquei porque ela foi inspiradora para a descoberta do cinema. Através da pintura que dava movimento, que dava impressão, porque o nome dela é Impressão do Sol Nascente, dava impressão de movimento na água. Esse estilo de pintura fez com que muitos artistas na época pensassem numa forma de colocar a imagem, que era a fotografia que já existia, colocar em movimento. Então, a gente pensar assim, será que esse pensamento não era um pensamento, né, que Deus também estava ali usando, né, pessoas para trabalhar, né, na tecnologia, né, no cinema, que é chamada sétima arte, né? Então, assim, Deus é que é o dono de todas as coisas, de todos os estilos de pintura, de todos os estilos, né, ritmos de música. Então, assim, ele é dono de todas as coisas. Então, a gente pensa, né, nas coisas e não imagina o que inspirou. Qual foi a origem dessa inspiração? Né? Então, Deus é o grande inspirador, ele é o todo-poderoso possibilitador. Então, se imagina na obra de Deus, no reino de Deus, quantas coisas ele pode fazer, quantas inspirações, quantos pensamentos ele pode dar aos seus filhos.
Imagine, né? Então, vamos lá, mais um. Então, voltar aqui, volta lá no Rodin. Por que que eu coloquei essa imagem aqui do pensador? Vocês já ouviram falar no Pensador, né? O Pensador, essa obra, essa escultura, é de um artista chamado Auguste Rodin. O Rodin, ele foi um cidadão francês que, na infância, foi extremamente discriminado. Chamavam ele de delinquente, chamava ele de bobo, sabe? Porque ele não tinha... A família amaldiçoava ele o tempo todo. E ele se tornou um dos maiores escultores da França e do mundo, né? Então, para a gente ver o que que Deus pode fazer. Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer, Ele honra, né? Então, a gente vê isso, se a gente vê isso no mundo, imagina no reino de Deus. Eu vou sempre fazer esse paralelo. Amém? Estão conseguindo aí perceber que eu estou usando, eu vou usar algumas obras de arte para mostrar como é que Deus usa quem Ele quer da forma como Ele quer. Imagine no reino dele. Amém. Pensamentos inspirados por Ele. Pensamentos inspirados por Ele. São sugestões de Deus. Pensamentos inspirados por Deus. O que são os pensamentos inspirados por Deus? Os pensamentos são sugestões de Deus, expressando a sua vontade. Na primeira tela, eu coloquei lá, é aquela tela da vontade, primeiramente. Essa, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade. Então, Deus fazer a vontade dele, que nós possamos deixar que Deus faça a vontade dele. Então, nossos pensamentos é a expressão da vontade de Deus. Aqui, ó, são sugestões de Deus expressando a sua vontade através da nossa mente. Aí eu ilustrei com uma pintura também do artista Claude Monet, aquela lá que inspirou o cinema, né? Aquela imagem, olha, essa imagem é o mesmo pintor das Ninféias. É essa aqui, é o mesmo pintor. Aí vou contar aqui para vocês um detalhe de Monet. O Monet, ele foi um pintor, ele morreu bem velhinho, sabe? Francês também. E ele pintava tanto, tanto, ele gostava tanto de pintar a natureza, pintar ao ar livre, que com o tempo ele foi ficando cego. Mas ele não parou de pintar. Olha só que interessante. Ele não parou de pintar, porque ele amava tanto a natureza, ele amava tanto, né, ao ar livre, pintar ao ar livre nessa época era muito era muito fácil, era muito acessível, ainda mais na França, em Paris, né? Paris era a capital da arte, né? Então, ele tinha assim, não sei se vocês já assistiram alguns filmes que mostram as pessoas desenhando no parque, na praça, né? Então, Monet era um figura assim, um camarada assim. Ele foi ficando velhinho e ele continuou cego pintando. E aí a pessoa pergunta, mas como é que cego pinta? Ah, eu até anotei aqui para não esquecer de falar isso com vocês. Cego também pode pintar. O deficiente visual, se ele se deixar levar, né, se ele tiver ainda aquela noção de aquela a luz, né, não for totalmente, né, ele vai registrar a luz. Eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de participar de dois anos seguidos
de um congresso chamado é, Arte Inclusiva. E foi assim, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E eu tenho certeza que Deus já foi trabalhando ali, me resgatando ali naqueles congressos, que não tinha nada a ver com, né, relacionado à igreja, né, religião, nada disso, na educação, arte, inclusive. E aí, meus irmãos, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas com diferentes deficiências produzindo coisas lindíssimas. Produzindo coisas lindíssimas. Em um desses congressos de Belo Horizonte, na PUC de Belo Horizonte, eu conheci um cego que era fotógrafo. Vocês acreditam nisso? Incrível, era incrível isso. E ele fotografava exatamente o que ele sentia da luz. Ele fotografava flores. Então, ele trabalhava o tato e a luz. Ele sentia, né? Tinha a questão do tato e luz. E, além dessa questão, né, do deficiente visual, trabalhando a partir da arte visual, produzindo arte visual, também conheci pessoas surdas que dançavam, pessoas paraplégicas, cadeirantes que dançavam, né? Conheci pessoas com várias questões relacionadas a vários tipos de deficiências que produziam arte, né? Então, anotei aqui, ó, dançarinos surdos e cadeirantes, né, dançarinos também, músicos cegos, fotógrafos cegos, artistas visuais deficientes de uma forma geral, né? No teatro, na música. Então, o que a gente pensa aqui? Por que Deus fala em Jeremias, através aqui dessa palavra aqui, em Jeremias 29:11 está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, quem sabe o que a gente é capaz é Deus. O que muitas das vezes a gente pode fazer, Deus nos dá inspiração e a gente não faz porque não se acha capaz. Eu não sou criativa. Não tenho inspiração para isso. Será que é verdade? Né? Será que é isso mesmo que Deus está falando no seu ouvido, está soprando no seu ouvido? Será que é isso mesmo que o Espírito Santo diz a seu respeito? Quantas coisas a gente pode fazer e não faz? Quantas inspirações Deus já nos deu e a gente não faz? Não coloca em prática. Né? Então, a inspiração é o próprio Deus falando à alma humana. É o próprio Deus. Então, é Ele quem nos inspira. É Ele que sabe se a gente é capaz ou não. É Ele que sabe se a gente realmente pode desenvolver algo ou Deus é bom em todo o tempo. E aí eu trouxe aqui para vocês uma obra, né? Vocês já devem conhecer, bem conhecida, Os Girassóis, de Van Gogh. Todo mundo vê, está muito em alta, né? Muitas pessoas postam fotos, fotografias lindíssimas de girassóis, campos de girassóis, né? E aí eu trouxe esse girassol aí todo uma corondinha, né? Todo, né? Só que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A gente pode estar, olha, achando que está capenguinha, né? A gente pode achar que a gente não é capaz, mas Deus pode fazer tudo o que pedimos ou pensamos. É Ele que atua, é Ele que tem o poder.
não somos nós só temos que obedecer. Nós só temos que obedecer. E aí eu trouxe para vocês essa obra para ilustrar esses, esses dois versículos, porque Van Gogh foi um pintor também no final do século XIX. Ele, na verdade, ele era holandês e foi viver, depois de muita procura por si mesmo, ele foi viver em Paris para estudar arte, achando, né? Se achando, né? Ele se achando, saiu da casa dos pais, e algumas literaturas diz que o pai dele era pastor, né? A família toda evangélica na Holanda, no final do século XIX. E algumas literaturas dizem que o próprio Van Gogh foi pregador da palavra de Deus. Só que ele não se encontrou, vamos dizer assim, ele não se encontrou, na verdade, assim, uma grande crise, né, de vida, de pensamentos, né, na verdade, vamos falar claramente assim, muita brecha, deu muita brecha. E aí, o que acontece? Ele sai dali da família, né, da casa dos pais, né, tentando se encontrar, e foi viver sozinho numa cidade, né, para estudar, para se profissionalizar, vamos dizer assim. Só que como ele não estava, né, no centro, com certeza, ele não estava no centro da vontade de Deus. Não era dessa forma o que Deus queria, da forma como Deus queria, o que Deus queria para ele, né? E aí Van Gogh, ele viveu assim uma grande depressão. Ele, além de desenhar, de pintar muitos quadros em vida, ele escrevia. Ele foi também um grande escritor. Existem alguns livros assim falando. Ele escrevia através das cartas que ele e o irmão trocavam, o Theo, né? O Theo foi a pessoa que ele mais teve contato depois que ele saiu da casa dos pais. E o Van Gogh, ele não, os quadros, por mais que ele tentava se encontrar e se procurando na arte, na arte dele, se achando, né? Ele simplesmente não se encontrou, não encontrou Deus e se suicidou. E só depois de morto que os quadros dele, né, através do nome, né, foram reconhecidos, né, a produção dele, a grande produção dele. Né, ele fez fez mais de 36 também, autorretratos, né, ele se desenhava, isso se procurando, né, tentando se achar, e nada. Então, olha só, uma vida sem Deus, né, uma vida sem Deus. Ele saiu ali do que da família, né? Do abrigo, do que Deus queria, do que ele fazia, né? E foi tentar, né? De uma outra forma. E acabou se suicidando, né? O inimigo tomou, né, a vida dele, né? E aí, mas ele não lembrou de que tudo tem o tempo determinado e que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Né? Assim como Van Gogh, muitas pessoas também acham que nunca há tempo, né? Que o tempo nunca vai chegar. Assim como Van Gogh fica procurando, tentando se achar. Né? E quantas pessoas perdem a vida tentando se procurando, ou procurando Deus em outros lugares, em outras coisas. Né? Então, a gente, essas gerações aí ilustram bem, né? Que às vezes nem sempre os girassóis, nem sempre as flores estão belas, né?
Elas não ficam belas toda a vida, né? Elas não ficam ali a todo momento viçosas, né? E aí a gente esquece de que tudo tem um tempo determinado, que há tempo para todo propósito. E o propósito é de Deus. O propósito é de Deus, o propósito é o propósito de Deus na nossa vida. Qual é o propósito de Deus na nossa vida? Que Deus é bom em todo tempo. Então, Deus, ele é o Criador. Ele é o Criador. O propósito não é dele, né? É o propósito de Deus na nossa vida. Então, por quê? Porque ele é o Criador. É ele quem nos inspira, né? Ele quem nos criou todas as coisas. E ele é criativo. E aí a gente diz assim, mas eu não tenho criatividade nenhuma. Maria, né? Tem criatividade nenhuma, sou nada criativo. Nada disso. Fala isso que eu não deixo, viu? Deixo não. Porque nós somos feitos à sua imagem. Somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E temos que aprender a desfrutar. Desfrutar, que desfrutar? São os frutos, né, da mente criativa de que Deus Pai nos presenteou. Então, nós temos que tomar posse, nós temos que nos apropriar disso, desfrutar, tirar os frutos dessa mente criativa que Deus nos deu. Ele já nos deu. Então, a partir do momento que você se torna filho, né, de um pai criativo, poderoso, né, possibilitador de todas as coisas, então a gente tem que aproveitar e desfrutar disso. Mas o que é criatividade? O que é criatividade? Criatividade é o processo contínuo do ato criativo. A criatividade, ela vai, se você coloca em prática o ato criativo, o ato de criar, né, é um processo que não para. Ele não para nunca. A mente criativa, ela não para nunca. Estou errada aí, Wagner? Fala aí para mim. A mente criativa não para nunca. Ela está sempre ali. Está sempre ali. Né? A partir de quê? A partir da imaginação. A imaginação é festa. Você quer a palavra imaginação? Imagem em ação. A palavra cinema, ela é uma palavra grega e ela vem exatamente desse contexto. Cine é movimento, cinemática é movimento. E é na imagem em movimento. Então, a imaginação é o cinema, que não para nunca. Entendeu? Então, assim, está sempre ali, tá? Em movimento. Então, por que a gente vai ficar estático, parado? Então, na obra de Deus, isso tem que ser colocado em prática, isso tem que ser uma verdade. No reino, é que isso tem que acontecer de fato. Então, a criatividade é uma característica de quem é criativo. Inventividade, talento nato para criar. Lembra do talento da aula de Jonathan Espina? Falou de talento, dons, talento. Então, assim, talento é nato, a gente nasce, Deus nos dá nascimento. Então, talento para criar. Sabe que nós somos filhos do Criador, do Todo-Poderoso, do Criativo. Então, assim, a criatividade é inventar, é inovar. Então, aí eu coloquei uma ilustração de quem viu alguém
Rogério, aí sabe quem é essa figura? Quem que eu quis ilustrar? E por que eu coloquei essa ilustração? Alguém quer dar um palpite? Essa imagem aí. Vocês acham que é o quê? É um desenho, não é uma pintura, tá? É um desenho. Nem a Wagner, nem que eu trevo. Wagner, que isso, Wagner? Vigia, crente. Não é uma ilustração assim, não está ilustrando a figura de Deus, nem de Jesus Cristo, nada disso. É um autorretrato. É um autorretrato dos homens mais criativos do mundo, vamos dizer assim, né? Então, essa figura aí é um autorretrato de Leonardo da Vinci. Isso aí, Bruno. Parabéns, Bruno. Leonardo da Vinci. Eu sabia, olha só, abençoado. Leonardo da Vinci, ele foi. Ele foi. Deixa eu fazer mãos, olha só. Leonardo da Vinci, muitas pessoas acham que ele foi mais pintor do que qualquer outra coisa. Não, pelo contrário. O Leonardo da Vinci, ele foi mais desenhista e inventor. Ele foi um dos maiores inventores do mundo. Né? Se hoje a gente tem a medicina, né, altamente, né, evoluída, muito se deve ao Leonardo da Vinci, porque foi ele os primeiros desenhos de anatomia humana. Exatamente. Muitas pessoas acham, Benício está aqui falando, muita gente acha que a pessoa pintou a Mona Lisa, Gioconda. Não, ele não pintou só a Gioconda. Então, o Leonardo da Vinci foi um homem muito criativo, né? Ele foi um homem assim que também viveu muito, muito sozinho, e a época que ele viveu, né? Ele viveu um tempo onde as pessoas eram muito perseguidas, o cristianismo era muito perseguido, né? E foi no século XV e XVI. Ele viveu entre 1400 e 1500, tá? Nesse período, chamado Renascimento. Né? Então, o Leonardo da Vinci ele foi um grande inventor, portanto, ele foi um homem muito criativo. E aí eu pergunto, será que a inspiração que ele tinha era, não era um processo espiritual? O quanto Deus falou no ouvido desse homem, né? Quanto Deus soprou no ouvido desse homem, faz assim, faz assim. Ele foi um grande engenheiro, né? Naquela época, né, não tinha recursos, né, tecnológicos. Ele era a própria tecnologia. Então, a gente fica pensando que as coisas precisam de muita tecnologia, né? Não, precisam de ideias, precisa de se colocar em prática, precisa de ter ousadia, precisa de coragem e obediência. Não se limite. Deus, Ele pode te inspirar. Peça a Deus que amplie a sua capacidade de pensamentos criativos, que transponha os limites e qualidades de vida espiritual, familiar, conjugal, profissional, emocional, material. Então, a inspiração, gente, ela não serve só para você produzir arte. A inspiração Deus nos dá inspiração para agir dentro da nossa própria casa, dentro da nossa família, no ministério que a gente atua, né? Então, na vida conjugal, no nosso casamento, a inspiração Deus nos dá, Ele solta no nosso ouvido para que a gente seja criativo profissionalmente,
que a gente seja criativo nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, né? De amizade, de família, relacionamento conjugal. Então, assim, a criatividade, ela pode ser usada a nosso favor e a favor dos outros, sempre. Inspiração, Deus vai soprar, ele vai dar o sopro, ele vai inspirar, pode nos inspirar para que a gente atue em qualquer área da nossa vida. A inspiração, ela não é só para quem quer dar. A inspiração é só para quem vai desenhar, pintar, quem vai produzir, quem gosta de arte, quem vai fazer teatro, é só para o pessoal lá do Teatro Inva, só o pessoal do Mover, só o pessoal do Sing, né? Então, assim, não precisa, só para o Ministério de Louvor, né, Tiane? Não, a criatividade é para o pessoal, só para os músicos. Né? Só para. Não, criatividade, Deus vai soprar o sopro de inspiração, né? Para que a gente possa ampliar a nossa capacidade de pensamento. Então, essa inspiração, ele nos dá a inspiração para que a gente tenha pensamentos criativos, mas que eles possam ser colocados em prática. Não adianta só a gente pensar também, né? A gente falou sobre isso algumas vezes, assim, você pensa, Deus te dá, Deus sopra no teu ouvido, você é sensível, você é sensível à voz de Deus. Ele soprou, você teve, né, aquele pensamento criativo, mas não obedeceu. Não obedece. E quantas pessoas acabam sofrendo a consequência da sua desobediência, porque Deus quer te usar com criatividade. Deus quer te usar dentro da tua casa, dentro do ministério que você atua, né? E aí, para poder ajudar outras pessoas, para poder outras pessoas serem inspirados. Se nós somos filhos, né? Nós somos imagem e semelhança de um Deus criativo. Ele quer nos usar para sermos também, assim como ele é inspirador, que nós possamos também ser inspiradores. Deus quer que nós sejamos inspiradores. Assim como esse farol. Aí, ó. Será por que eu coloquei esse farol, gente? Aqui. Olha, gente, eu acabei de ganhar semana passada, eu ganhei esse, ó. Esse. Ó. Eu nem gosto de farol, né, gente? Ó. Eu nem gosto de farol. Será porque farol me inspira? Por que será? Então, assim, a inspiração, nós temos que ser, ó, como essa luz, né? Inspirar outros navegantes, né? Inspirar outros navegantes para que cheguem para mais perto, né? Que cheguem mais perto, que eles encontrem mais rápido o caminho. Nós temos que ser como essa luz, farol, inspiradora. E aqui, eu trouxe essa imagem, mas Nurinho, que imagem é essa? Depois de um farol, você coloca uma família debaixo do pé de mandacaru, lá na seca. É. E aí, ó, vamos refletir um pouco? Que essa imagem pode nos trazer? Essa é uma fotografia histórica também, muito importante. É uma fotografia que fez parte de uma exposição na década de 80, em 1980, uma grande exposição de fotografias de um artista chamado Sebastião Salgado. Não sei se vocês já devem ter ouvido falar. Sebastião Salgado foi um dos maiores fotógrafos brasileiros. E aí essa imagem é uma imagem que me
me faz refletir em muitas coisas, né? Então, só para não vou deixar, eu vou deixar vocês à vontade aí para vocês pensarem rapidinho, né? Um minutinho, menos de um minuto. O que eles estão fazendo? Vamos fazer uma análise, né? Uma leitura. A gente não lê só palavras, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, a gente faz uma leitura dessa fotografia, dessa imagem, da família. Isso aí é um pé de mandacaru. Vou passar já. Está quase terminando. E aí? E essa aí? Alguém lembra dessa imagem? Alguém lembra dessa fotografia? Todo mundo conhece esse lugar? Assumir a responsabilidade, ser criativo e inspirador no reino de Deus. Por quê? Porque nós somos seres criativos, inspirados e inspiradores. Precisamos criar e inspirar onde o Senhor nos levar, para que almas sejam tocadas e impactadas com excelência. E não precisa dizer mais nada, né? Acho que essa imagem do Ministério King Kids, no Casarão, no sítio, Casarão Terrano. Então, assim, é só um exemplo, né, do que a gente pode fazer, do que é trabalhar a questão, colocando a mão no arado, né, de uma forma criativa, uma altamente inspirados e inspiradores, né, criativos. É um pouquinho só, né, do que é possível no reino de Deus. Aí, coloquei aqui um resuminho. Coloquei essa ilustraçãozinha, achei tão interessante. Se vocês conseguem, coloquem aí o que vocês interpretam dessa ilustraçãozinha aqui, ó, dessa lâmpada. Vamos ver quem é que dá uma sugestão, se tivesse que dar um nome para essa imagem da lâmpada, no resumo, que nome você daria? Vamos ver aí, ó. Colocar criatividade em prática. Então, um resumo é isso. Nós falamos sobre o quê? Já tem mais, tá? Tem mais dois slides. Tem um resumo do conteúdo aí. Nós falamos sobre o que é inspiração, sobre a origem da inspiração, né? Falamos de inspirar, o que é inspirar, expirar. Então, falamos sobre. Estão colocando sugestões aí, ó. Origem, né? De onde vem essa inspiração? Falamos sobre que os pensamentos são inspirados por Deus. Falamos que Deus é bom em todo o tempo. Falamos que Deus é o Criador e Ele é criativo. Não se limite e ser criativo e inspirador no reino. Ser criativo e inspirador no reino de Deus. E aí, tem bastante sugestão aí, ó, para a nossa lâmpada. Crescimento à luz da palavra de Deus. Eu vi que tinha muitos anteriores aí. Depois a gente vê lá. Né? Depois,
Ô, Jeane, depois fala aí quais são todas as sugestões aí, ó. Se o povo está criativo mesmo, hein, Jeane? Vamos ver a última aqui, penúltima. Fiz para vocês índice iconográfico. As pessoas veem muito índice bibliográfico, né? De onde nós tiramos, né? O material, né? De onde nós nos inspiramos. E aqui eu fiz o índice de imagem, iconográfico de imagem. Então, assim, primeiro, eu mostrei para vocês a impressão do São Nascente, a pintura impressionista do Monet, que data de 1872. Depois, os manuscritos em tabletes de argila e papiros da Bíblia. Depois, a escultura em bronze, o Pensador, do Rodin, que data de 1980. Depois, as nenúfares, omniférias, alguns livros dizem que são plantas, flores aquáticas. Pintura impressionista, no momento de impressionismo é um estilo de pintura, né? E essas flores, elas têm uma série de mais de 50 flores, né, quadros de flores aquáticas, que data de mais ou menos 1904 até 1907. Aí depois o Vaso dos Girassóis, do Van Gogh, holandês, que data de 1889. Van Gogh não morreu em China. Foi no ano seguinte que ele veio a falecer. Para falecer não, veio se suicidar. Né? Aí depois o autorretrato do Leonardo da Vinci. Ele viveu entre 1452 e 1519. Aí depois o Farol no Horizonte, que é uma fotografia do e depois a fotografia da família de nordestino, que é uma fotografia de Sebastião Salgado, muito maior e maior fotógrafo brasileiro, que fez parte de uma exposição em 1980. E a última foto aí da apresentação do Ministério Público em Ivano Casarão. E para fechar, e algumas pessoas a maioria me conhece, sim, claro, para entender por que eu gosto tanto de obras de arte, vocês entenderem um pouquinho, porque essa é a minha formação, né? E sempre, se vocês quiserem participar, algumas irmãs conheceram um pouquinho do trabalho, participaram de uma oficina de arte-terapia que a pastora Dulce possibilitou, foi assim, uma bênção, né? No sítio Casarão Terra Santa, no Encontro de Mulheres, foi uma oportunidade assim maravilhosa que a pastora Dulce me presenteou. E sempre quando vocês quiserem conversar sobre esse assunto, fazer um paralelo com uma palavra da época, né, quiser fazer mesmo uma experiência de arte-terapia, conte comigo, eis-me aqui, viu? E essa aí é a minha inspiração, a minha família, para quem não conhece, está aí. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém. Foi Amém. uma bênção poder estar conversando com vocês.